Hello, coração! E aí, vencedor? E aí, vencedora? Você já sabe que se você tá aqui assistindo esse vídeo, conseguindo pegar o seu dedo e dar play no vídeo do YouTube, é porque você já é um vencedor, uma vencedora. E hoje, pelo título do vídeo, você viu aí que a gente vai falar sobre timidez, sobre como ter coragem para gravar vídeos, enfim, tudo que tem a ver com timidez e talvez até travas que você tem que te atrapalham de fazer aquilo que você mais gosta de fazer, o que você sente que você nasceu para fazer. Eu tenho um roteirinho aqui para eu também não ficar tudo falando um monte de coisa solta, sem sentido para você. Afinal de contas, eu quero que isso aqui cresça, mas de maneira progressiva, né? Se for lento não tem problema, desde que ajude pessoas, desde que de alguma maneira eu consiga passar, né, de uma forma tranquila, as coisas que me ajudaram, que eu consigo, que eu sei que consegue ajudar outras pessoas também, por serem replicáveis, como eu disse aqui antes, tá? Então, fiz esse pequeno roteirinho aqui e aí de vez em quando vou dar uma olhadinha nele só para me lembrar o tópico do que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você é essa pessoa que já tentou, já criou vários canais no YouTube, ou até mesmo, às vezes até no Instagram, você já criou contas e você às vezes não consegue manter a constância, mas principalmente sobre vídeo no YouTube, né? Quem sou eu para falar disso, né? Acabei de começar aqui agora, mas justamente por isso que eu talvez seja uma pessoa, digamos assim, indicada para te falar sobre isso, porque afinal de contas eu acabei de vencer essa trava, sabe, que me atrapalhava tanto. Ora, pois, eu não sei se eu cheguei a mencionar aqui em outro vídeo, mas eu fiz curso de oratória para isso. Eu tenho livros falando disso, né, sobre a oratória, falar bem, e técnicas e tudo mais, estratégias, sabe, assim. Só que eu percebia que era muito além disso. Então, eu tenho certeza que você que está me vendo, se você está vendo esse vídeo, é porque você entende que tem alguma coisa ainda que está te atrapalhando, tem alguma coisa que está faltando para você dar esse passo inicial e você criar, não só criar o seu canal do YouTube, mas começar a postar de forma frequente os vídeos no YouTube. Primeiro de tudo, a gente precisa falar um pouquinho sobre a timidez, né? Vou mesclar um pouquinho da experiência que eu tenho com algumas vivências minhas mesmo e um pouquinho de conhecimento que, de tanto estudar sobre isso, foi assim, acumulando aqui, né, no meu cérebro, e eu fui pegando gosto por estudar sobre isso, porque eu percebia que cada coisinha que eu estudava me ajudava de alguma maneira, tá? Então isso aqui já é pra você. Se talvez você tá aí vendo esse vídeo, talvez você esteja com uma esperança muito grande de que, depois disso, alguma coisa que essa moça, que essa menina vai me falar, eu vou dar conta de destravar e eu vou gravar meus vídeos pro YouTube, porque eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu tenho conhecimento, eu sei que eu tenho técnica para passar, eu sei que eu consigo fazer dinheiro, né, se eu conseguir passar tudo isso que eu preciso no YouTube, mas eu tenho alguma trava que me atrapalha. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a fazer curso de oratória aproximadamente 2 anos atrás, quando eu percebi que eu travava muito, até simplesmente para fazer um story do Instagram, para gravar um vídeo, assim, sabe? Tipo uma selfie, falando assim, na horizontal mesmo, aqui, horizontal, isso, vertical, perdão, vertical. Pegava aqui o celular e às vezes eu ia falar, ou eu ficava muito preocupada, será que eu tô bonita na câmera? Gente, isso é natural, tá? Só pra dizer pra vocês. Ou eu ficava muito preocupada como que eu tava saindo na câmera, isso é muita preocupação do que os outros vão pensar, né? Ou eu ficava preocupada se a minha voz, se o ruído estava muito ruim atrás, se as pessoas estavam escutando o que eu estava falando, ou o simples fato de apertar o botãozinho do play para começar a gravar aqui, eu percebia que parece que sumia tudo assim da minha mente. E eu já tinha acabado de estruturar tudo que eu queria falar antes. Você tá entendendo? Então, não era questão de não saber, era questão de como se fosse aquele branco na hora da prova, sabe? Só que em vez de ser branco na prova, era branco na hora de gravar. Eu percebia que eu tinha isso, né? E aí eu fui falando, gente, mas tem tanta coisa legal que eu queria compartilhar, que eu acredito que outras pessoas vão se beneficiar de alguma maneira, né? E por que eu não consigo? E aí eu percebi, desde muito nova, eu sempre fui essa menina mais tímida, tá? Então foi mais ou menos progressivo essa evolução que eu tive, mais ou menos não, foi totalmente progressivo. Então, muito novinha eu era tímida, aquela criança que gostava de fazer amizade, mas ao mesmo tempo tinha vergonha de chegar, ou então eu sempre queria ficar na minha, no meu cantinho, quietinha, assim, no sentido de não incomodar ninguém, sabe, assim? Era uma criança, eu gostava de estudar, né, então isso era legal, mas ao mesmo tempo, às vezes eu perdia oportunidades, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente tinha que fazer trabalho em grupo, eu ficava esperando para ver se alguém ia me escolher. Por favor, alguém me escolhe,
sabe? E eu percebia isso, mas até então não me atrapalhava tanto, porque eu não tinha um objetivo, um propósito maior que eu precisava me dedicar, né? Era mais ou menos uma coisa ali, se ninguém me escolheu, o professor vai falar, e fulano faz com você. E tá tudo certo. Então na minha cabeça era mais ou menos isso. E isso foi se seguindo em várias áreas da minha vida. E aí o que eu percebi? Que depois que eu entrei na faculdade, eu não tinha aquela timidez de dar dor de barriga. Veja se você consegue acompanhar, tá? Eu não tinha aquela timidez de dar dor de barriga, de tremer as pernas e os braços, de não conseguir falar. A minha timidez, eu percebia, era assim, se eu não tiver domínio do conteúdo, se eu não estiver me sentindo segura, se eu estiver num ambiente onde eu acredito que o que eu vou falar não vai fazer nenhum sentido para as pessoas que estão aqui, a audiência, aí eu começava a ficar meio nervosa. Mas eu percebia que era mais ou menos falta de tato e falta de técnica, falta de segurança mesmo, sabe? Não era porque eu estava com muito medo, com muita vergonha, com muita timidez. Porque eu percebia que quando eu ia apresentar trabalho na faculdade, né, seminário que a gente, quando você que tem que dar aula, por exemplo, no lugar do professor, ele escolhe um tema, né, e você que precisa ir lá ministrar essa aula. Eu percebia que se eu estudava muito, 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 me dedicava, quase chegava a decorar o conteúdo, eu percebia que fluía. Eu falava, até porque, venhamos, convenhamos, eu era muito observadora. Até hoje eu sou, né? Não é à toa que eu me tornei psicanalista. E se você tá gostando desse vídeo até aqui, já dá um joinha, tá? Se quiser deixar um comentário aí falando se isso tá agregando algum tipo de valor pra você, se de alguma maneira tá me ajudando, tá te ajudando, você também vai me ajudar, porque eu vou me sentir inspirada a continuar esse trabalho, beleza? E aí eu percebi que quando eu tinha domínio do conteúdo, do assunto, eu conseguia desenrolar muito bem, sabe? E por que também? Uma coisa que eu também percebi durante essas apresentações de seminários na faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade de odontologia na Universidade Federal de Uberlândia. E assim, pra mim foi uma conquista porque sempre foi meu sonho, tá? Embora eu não esteja atuando mais como dentista, foram aproximadamente 12 anos investidos, tá? Entre curso técnico em saúde bucal, odontologia e trabalhar em consultório privado e trabalhar para a prefeitura. Então, a faculdade, querendo ou não, me preparou muito. E o que eu percebia? Enquanto eu estava lá na apresentação do seminário, eu percebi aquele cenário. Então, o momento antes de eu apresentar, que o meu colega estava apresentando, eu olhava para o lado e via que os meus colegas, eles não estavam tão focados em quem estava falando. Porque era a apresentação deles também no mesmo dia. E eles estavam mais preocupados se eles tinham decorado o que eles tinham que falar. Com medo se o professor fosse fazer alguma pergunta e eles não iam saber responder, entendeu? Aí eu começava a perceber isso, eu falei, gente, o pessoal não tá nem tão preocupado assim. E isso me tranquilizava. E mais tarde, bem mais tarde, só recentemente, eu vejo pessoas gravando conteúdo falando sobre isso. Mas eu lembro que lá atrás, lá em 2015, 17, 16, era quando eu fazia essas apresentações, né, no período da faculdade, eu percebia isso e isso já me tranquilizava. Então é uma coisa que eu quero que você se tranquilize. Muitas vezes você está no meio de pessoas, está muito tímido, com muita vergonha, você vai precisar falar em público, que é um assunto muito delicado. Se eu não me engano, está entre os 3 principais medos do ser humano. Meu Deus. Mas eu percebia isso e isso me tranquilizava. Então fica tranquilo que nem sempre você vai estar tendo toda essa audiência de todo mundo olhando para você. Isso aí já é uma coisa. Segunda coisa, a maioria das pessoas, gente, elas não estão torcendo pra você se dar mal, pra você, sei lá, se lascar na sua apresentação. Não! E eu também percebi isso lá nas apresentações da minha faculdade. Porque eu olhava e via que os meus colegas, eles pensavam assim, se o professor estiver detonando, acabando com o trabalho do meu colega, vai ser assim. E o que vai sobrar pra mim? Vai ser assim comigo também. Entendeu? E aí, gente, ó, isso só me tranquilizava. Então, pra fazer a apresentação de trabalho, tanto na faculdade, depois eu fui aprovado no processo seletivo da residência, era a mesma coisa. Eu também podia falar para qualquer público, porque eu percebia que ali as pessoas não estavam torcendo contra. Elas queriam não perder tempo, algumas não queriam estar ali, né? Por exemplo, quando eu trabalhei, na época do Covid, eu fui residente, né? Então, eu lembro que às vezes as pessoas iam porque precisavam fazer um treinamento. Entendeu? E era eu e minhas 2 colegas que precisávamos ministrar esse treinamento, essa palestra, né? Fazer essa capacitação. O principal nome era capacitação. E aí, gente, só que assim, as pessoas também não estão torcendo pra você, assim, se dar totalmente mal, pra você abrir um buraco no chão e te engolir. Não, às vezes a pessoa também de celular, entendeu? E isso foi só me dando cada vez mais tranquilidade pra falar em público, certo? Então, esse foi o meu caso. Falar em público, ok. Palestra, eu dei muita palestra de saúde bucal, durante esse período, né, da odontologia na minha vida.
E pra mim, assim, foi sensacional, porque eu cresci muito. E aí, mais pra frente, eu fui entender que isso que eu acabei de falar pra você, da gente ficar tão preocupado que todo mundo tá te olhando, tem um nome que é síndrome do holofote, né? Estudando numa aula de oratória, do YouTube mesmo, né? Não foi no meu curso. Aí eu vi um professor falando sobre isso, o canal chama Elo Professor, que é professor de oratória. Aí falou sobre essa síndrome do holofote, que é você achar que tá todo mundo te olhando, sendo que na verdade, sei lá, é uma porcentagem muito baixa de pessoas que de fato tá prestando atenção em você. Porque as pessoas, elas estão prestando atenção nelas mesmas. Sabe, a pessoa sai de casa, ela às vezes tá com a cabeça tão longe, e você passa por uma pessoa, a pessoa te olhou, mas a pessoa te viu assim, numa visão periférica, né? Ó, visão fóbica, visão periférica. E a pessoa te viu numa visão periférica, mas ela não tá te olhando de canto de olho, te desejando mal, ou com inveja, sabe assim? Às vezes fala, não, porque tá me medindo todinho, eu percebi. Gente, às vezes nem é, às vezes a pessoa olhou assim, ela tá tão distraída, ela tá pensando no filho que ela tem que buscar na escola, se ela pagou a prestação, sei lá, do sofá, da televisão, da faculdade, entendeu? A maioria das vezes é isso, sabe, assim. E é ruim, porque se você tá na rua e você tá tão distraída assim, se você tá no trânsito, por exemplo, é perigoso, né? Enfim, síndrome do holofote. E aí, eu percebi isso, né, que eu conseguia falar em público, assim, naturalmente, com pessoas, com uma audiência de pessoas, mas quando eu precisava colocar uma câmera para gravar na minha frente e começar a falar, eu tinha toda essa dificuldade tremenda e absurda. Gente, não foram poucas as pessoas que se ofereceram para trabalhar comigo, para fazer parceria, onde eu ia passar todo o meu conhecimento. Todo o meu conhecimento, ficou parecendo que eu tenho todo o conhecimento, mas não. Mas assim, o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, as experiências e principalmente, sei lá, técnicas, né, que ajudam outras pessoas, enfim. E aí, só que aí quando a pessoa começava a gravar, gente, era uma negação, vocês não têm noção. Eu ia falar as coisas e a pessoa falava assim, ó, não fala com entonação de pergunta. Eu gravava 5 vezes igualzinho a entonação de pergunta. Às vezes para fazer merchan de algum produto de fitness, né? Fitness que eu falei pra vocês, né? Tá tudo dolorido aqui, gente, do CrossFit. Misericórdia, tá dolorido. Mas enfim, estou aqui tentando manter a pose pra gravar bonitinho pra vocês, tá? E aí, o que que acontece? Eu travava, sabe assim? E quanto mais eu errava, mais isso me deixava nervosa e mais eu falava, não consigo, não consigo. Falei, gente, parece tão simples. E aí eu falei, por que que eu tenho facilidade de falar em público sem ser com câmera, mas quando precisa ligar a câmera e eu ver essas bolinhas da câmera, parece que suga o meu espírito, e eu não sei mais nada, e eu não falo nada, e eu faço errado, e tudo que falo pra fazer eu faço o contrário. O que eu percebi? Eu falei, eu preciso de adquirir conhecimento sobre isso. Por quê? Porque eu não tô sabendo. Não tô sabendo, então eu preciso estudar. Que foi quando eu comecei a estudar sobre pessoas que vendem na internet, sobre marketing digital, sobre oratória, sobre o falar bem. Que apesar de eu achar que eu não falava tão extremamente errado, né, eu achava assim que eu não estava conseguindo, então a oratória ia me dar algum, sei lá, um arcabouço de técnicas, né, e manejo, e que de alguma maneira ia destravar, assim, eu ia, sei lá, apertar um botãozinho, e aí agora eu consigo falar bem, fico à vontade de frente à câmera, mas agora eu vou te contar o que é que de verdade fez eu destravar e tá conseguindo falar pra você aqui de frente essa câmera do celular. Eu precisei estudar. E conforme eu estudava, eu percebia que não era aquilo, que faltava algo mais. Então eu precisei, tipo, estudar todos esses temas que eu falei aqui pra vocês, pra descobrir que não era problema de falta de conhecimento, não era falta de técnica, não era falta de conteúdo próprio meu, eu tinha o que passar. E também não era o não saber, não era não saber falar. Porque eu percebia que quando eu falava com as pessoas, se eu me esforçava e usava alguma das técnicas que eu aprendi, eu conseguia envolver as pessoas na conversa. Sabe, eu ouvia, observava, ficava atenta. Na hora de falar, eu falava. E às vezes eu falava alguma coisa cirúrgica, assertiva. Ou não, ou às vezes eu conversando muito com amigos mesmo, eu percebia que eu conseguia trazer, sei lá, até palavras às vezes, não vou dizer rebuscadas, mas palavras que prendem a atenção da pessoa. E eu, intuitivamente, sabia que ia prender a atenção da pessoa, entende? Como se fosse assim, no meu cérebro eu conseguia fazer isso, na minha cabeça eu conseguia fazer. E eu estava fazendo aquilo de propósito. Não era tipo aleatoriamente. Pois bem, já que não era aleatoriamente, eu pensava assim, mas por que eu não consigo gravar então? Eu consigo falar ao vivo e a cores, que eu acho que é o problema de muita gente, talvez seja o seu. E talvez isso aqui vai te ajudar, eu espero, ó. E aí, quando gravava, eu ficava parecendo que eu era bem tonta, sabe, assim? Falei, meu Deus, o que acontece comigo? Só que até então a gente é meio cheio de si, cheio de nós mesmos, né?
eu não achava que eu tinha esse problema, entendeu? Foi só eu experimentar gravar que eu percebi que eu tinha. Então, como eu venci? Depois de estudar e perceber que faltava algo mais, eu tive que encarar e entender que era um problema interno. Não era falta de técnica, de conhecimento, de manejo, né? Já que de forma proposital eu conseguia atrair a atenção das pessoas conversando ao vivo pessoalmente, né? Então não era falta de técnica nem de conteúdo, era o quê? Era alguma coisa mais profunda que eu não sabia o que era. Até então eu não sabia. Então eu comecei a buscar mais, eu comecei a estudar mais oratório, mais profundo, a achar pessoas que não só tinham domínio de conteúdo, mas pessoas que pareciam se importar de verdade com esse problema da timidez. Né, que ao mesmo tempo parece um nome que não combina, porque eu não me achava uma pessoa tímida, gente. Se tivesse que ir num palco falar alguma coisa, eu falaria. Se tivesse que ir lá na igreja, no púlpito, no altar, eu falaria. Eu sei que eu iria desenrolar, porque eu já fiz isso, né? Eu cresci num ambiente de igreja e eu lembro que eu ia lá na frente, quando precisava ler a Bíblia, a palavra do Senhor, cantava. Minha mãe gostava que eu cantasse. E aí assim, eu falei, não tem a ver esse negócio, não é totalmente timidez, é só trava perante a câmera, mas por quê? Né? Eu falei, não quero saber, eu vou continuar estudando, porque eu sei que eu tenho conhecimento para passar, eu sei que tem alguma coisa dentro de mim que vai fazer sentido para outras pessoas também. O meu sonho, de verdade mesmo, e eu venho me especializando e me preparando há muito tempo para isso, é ajudar pessoas a conseguirem ter uma vida mais feliz, mais próspera, entendeu? Mais ativa, ó, atividade física, sabe, assim, para quem sabe, né, ela viver mais tempo, quem sabe ela ter mais a companhia dos familiares e amigos, é isso, gente, assim, é basicamente isso, né, aos poucos vocês vão percebendo que é o meu objetivo. E aí eu ficava buscando formas e técnicas, só que o que foi importante, crucial, que eu quero falar pra você, não para. Porque o que acontece? Eu percebi que eu tava lá, beleza, né? Tô aqui com meus estudos, estudava oratória, tananã, vi um vídeo, aí fazia um sentido aqui. Aí via outro, fazia outro sentido ali. Só que eu percebia que na hora de gravar mesmo, não tava aquele negócio assim, tipo assim, não destravou. Tá entendendo? E eu falava assim, parece que eu tô tendo uma melhoria, mas é uma melhoria pouca. Não é um negócio assim que tá fazendo eu, destravar, todo mundo tá aí vendendo na internet, tá todo mundo aí passando conteúdo de valor. Às vezes as pessoas fazem um curso, eu tenho certeza que deve ter acontecido com você, sabe, assim, principalmente agora, gente, nessa época que tudo é virtual, tudo é internet, né, tudo é marketing digital. Você deve ter comprado algum curso que você olhou e falou, gente, eu dava conta de fazer isso aqui. Eu dava conta, por que eu não faço? Tá entendendo? Só que a pessoa teve coragem. Aí você olha pra pessoa... Você olha pra pessoa e você pensa assim, meu Deus, fulano teve coragem e agora fulano tá aí prosperando, fulano vai conseguir vencer na vida e eu não. E aí você se sente um lixo, se sente o cocô do cavalo do bandido, se sente que tá debaixo do subsolo do fundo do poço. Nossa, fui bem ruim agora, né? Isso, gente, é natural você se sentir assim. Só que se sentir assim e continuar, sei lá, se autodepreciando, falando que você não presta mesmo, que você não dá conta mesmo. Imagina se eu tivesse feito os cursos que eu fiz de oratória, de verdade, mas eu fiz 2, mas principal mesmo foi 1. E livro, e vídeo, e aula todo dia durante 2 anos, e ficasse falando, não presta pra nada. Eu não dou conta de nada, não sei pra que continuo. Tadinha de mim, eu não ia dar conta mesmo não, entendeu? Porque eu tava colocando uma pressão muito grande sobre mim, uma expectativa, e assim, eu não tava pegando leve comigo mesma. Então pra que eu ia continuar? Não, eu falava assim, gente, tem algum segredo que eu não tô sabendo o que é. Alguma coisa que eu não tô entendendo. E aí, gente, o que foi o segredo pra mim? O principal foi não ter parado. Não ter parado de olhar sobre o assunto, de estudar sobre o tema, de buscar entender como é. Sabe assim, vídeo, coisa, se você tem algum perfil que você segue que fala sobre isso, assiste vídeo todo dia falando. Alguma hora vai falar alguma coisa que vai te destravar. Sabe por quê? Porque eu acredito que a gente vence principalmente pela persistência. Pela insistência, por você mostrar para o universo, sabe? Para você mostrar para Deus que você de fato quer muito aquilo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu já comprei curso dos caras assim, os grandes, como diz, né? Os grandes players do mercado, que me ajudou muito, ajudou. Só que falava muito sobre os benefícios que você tem fazendo isso, só que não me dava, sabe, assim, uma base para eu entender, tipo, por que eu não dou conta de fazer isso. Mas eu só descobri fazendo, estudando, lendo,
olhando conteúdo, entendeu? Sobre o assunto, sobre porque eu sou tímido, não sei, porque não consigo falar em público, ou a aula de oratória tem no YouTube, tem de graça, sabe? Eu amo o YouTube, por isso que eu quero devolver, né, muito do que eu recebi. E assim, eu não parei, eu também comprei, gente, não foi só de graça conteúdo consumir, não, eu comprei, eu investi, sabe? Foi muito. Eu falei assim, gente, eu preciso, sabe? Assim, eu quero, Deus me ajuda, universo, olha pra mim aqui, eu quero fluir na mesma frequência e intensidade que você está fluindo, sabe? Assim, pra minha vida, eu sei que existe um plano maior. E se eu faço parte disso, se eu tô viva, se eu tô aqui até hoje, eu sei que eu vou descobrir como que faz. Só que você não pode, coração, ei, vem cá, atenção. Você não pode achar que o universo está contra você e que Deus não ama você. Igual ama o seu coleguinha. Para de pensar isso. Os obstáculos que vão sendo colocados na sua frente, gente, isso nada mais é do que necessário. Você precisa passar por eles. A vida é assim para todo mundo, sabe? Ai, mas fulano foi mais fácil. Gente, para de se comparar com fulano. Fulano tem uma trajetória diferente da sua, independente se as condições que ele teve antes foram melhores ou piores, segundo o que você julga melhores ou piores, tá? É diferente, ele é uma vida única, exclusiva, separada da sua. A sua tá aqui, a dele tá aqui, para de se comparar. Esquece, joga o fulano pra lá. Você é único, especial, importante e você tem uma missão. Foi assim que eu venci, foi de tanto insistir, foi persistência. Até que um dia eu encontrei um canal que fez muito sentido. Sabe assim, gente, e eu não posso falar assim, mas Glaucia, fala qual foi o canal. Gente, mas o meu canal que fez sentido pra mim, talvez não vai ser o que faz sentido pra você. Você entendeu? Por quê? Porque significou, naquele momento, que eu já tinha... É como se eu tivesse passado de fase. Eu insisti tanto, eu busquei tanto, eu procurei tanto, tá? Que eu chegou no momento que eu consegui. Um dos canais, por exemplo, dos que eu assisti aqui, eu vou falar o nome pra vocês. Eu comprei curso do Wendel Carvalho, excelente, muito bom. Eu comprei curso da Gislene Izquierdo, muito bom também, tá? Me ajudou, todos esses me ajudaram. Eu assinei o canal do El Professor de oratória. Eu já vi vídeos do Ó Quem Fala de oratória também. Eu gosto do canal da Lívia Lobo, Lívia Lobo, também tá crescendo, despontando aqui agora no YouTube, sabe, super merecedora. E assim, eu acredito, tem vários assim, mas os principais que eu consigo me lembrar agora são esses. E assim, vocês percebem que pode ser que o que eu tô falando aqui vai te ajudar, e eu espero que seja, sabe, eu espero que você já esteja nessa toada de tentar e insistir e fazer. Você não pode desistir. Porque se você tem algo a passar, se você quer gravar vídeos aqui para o YouTube, comece aqui junto comigo. Eu basicamente comecei agora. Eu cheguei num momento que eu falei assim, não tem mais outro lado, não tem mais outro caminho para ir, não tem mais o que fazer. Eu preciso chegar, pegar a câmera e ligar e tentar 1, 2, 3 vezes e fazer teste de câmera. Quando eu vou gravar aqui pra você, eu sento, então eu tenho que fazer teste, eu tenho que limpar a câmera, né, limpar mesmo. Eu tenho que fazer teste de áudio, que por enquanto eu não tô com microfone, eu acredito que o som do microfone ainda é um pouco pior do que eu tenho, né? Do que aqui falando só com o som do celular. Eu preciso fazer esse teste de enquadramento pra ver se eu não tô muito pra cá, sabe? E eu tenho que pegar a câmera e colocar aqui um tripé simples, que o meu namorado que me emprestou, me deu ao mesmo tempo. O que é dele é meu. Enfim, e gravar, e pôr a câmera, baixei o aplicativo de câmera, baixei o aplicativo de CapCut, que é de edição de vídeo, sabe, Canva, para fazer as thumbnails, que são as capinhas de miniatura do YouTube, e é isso, sabe, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não tenho o que fazer, eu preciso só fazer, só ir lá e começar. E a gente vai falar muito sobre isso nesse canal. Eu quero muito que isso tenha te ajudado, pelo menos te dar um norte, pra você entender que todo mundo tem dificuldade, inclusive eu. Teve vídeo que eu perdi o vídeo inteiro, que eu gravei, demorei muito pra gravar, eu perdi aqui, tá? Agora, dessas vezes que eu comecei agora. Teve vídeo que eu perdi a introdução, o último vídeo eu perdi a introdução dele, não sei como. Tive que apagar um monte de coisa no meu celular, tive que liberar a memória, sabe? Umas coisas assim, que com o tempo eu sei que isso vai ser muito tranquilo. E, enfim, tudo isso, depois eu sei que vai ser assim, fichinha, que a gente vai conseguir resolver muito rápido. Só que pra isso eu tenho que fazer, eu preciso sentar e começar. E eu sei que eu tenho que escalar uma escadinha, é um degrau. Igual todo mundo tem que aprender a mexer no Canva, eu tive que ir lá e sentar e aprender a mexer. Eu tive que aprender a editar vídeos,
sabe assim? Eu falei, cara, não tem o que fazer, eu não tenho nem condição de pagar uma pessoa para editar para mim agora, não dá, né? Então eu preciso chegar, sentar e fazer o que tem que fazer, planejar e fazer. Só que eu não tenho que ficar pensando muito não. Ah, não saiu perfeito? Não tem problema. Perfeccionismo é uma das travas. Se a gente está falando de travas, perfeccionismo também é uma das travas. Então, se eu pudesse fazer um resumo aqui pra você, assim, do que realmente me ajudou foi manter o foco naquilo que eu queria, que tinha a ver com o meu propósito, que é compartilhar desse conhecimento, tá? Pra chegar ao máximo de pessoas. Entender que o meu ritmo não é o ritmo do outro. Parar de me comparar, né, por consequência disso. E uma coisa também, não parar de estudar sobre. Continuar buscando conhecimento, achar a fonte de conhecimento sobre oratória, sobre marketing, sobre gravar vídeo no YouTube, pessoas que estão interessadas em te ajudar, você percebe, você sente. Vão ter pessoas que você vai olhar e falar assim, não gostei dessa, sei lá, da didática da pessoa, do jeito de falar. Tudo bem, você não precisa criticar, vai pro próximo, não perde tempo, não perde energia, sabe? E principal de tudo é isso, não desistir e chegar e sentar e fazer. Sabe, ver esse vídeo aqui, às vezes e falar assim, hoje eu gravo um vídeo. Ah, mas tá de noite, eu ponho uma luz artificial. Ou então amanhã, se você amanhã tá tudo pronto aqui. E se comprometer e falar assim, nem pensa muito não, grava, sabe? E aí você não fica vendo depois o vídeo. Eu assisto porque eu preciso editar, mas eu não fico também com muito mimimizinho, não. Eu falei, não, senão isso aqui não vai pra frente nunca, né? Até porque, gente, o que gera conexão com as pessoas é vulnerabilidade, sabe? Quando você vê alguém no YouTube que você gosta, principalmente quando você percebe que a pessoa tem suas pequenas falhas, seus pequenos defeitinhos, que a pessoa às vezes é igual você, entendeu? A pessoa que tá aqui na frente da câmera é igualzinho você. Aí você gera o quê? Uma conexão, você gera talvez um rapport, uma sintonia com aquela pessoa. Tá? Rapport é muito usado na psicanálise para esse sentido de conexão. Então, presta bem atenção nisso aqui. É você que tem que fazer. Não responsabilize, não terceirize, não fique tão perfeccionista, porque isso vai só te afundar e vai te travar cada vez mais. Tô gravando aqui agora e tá um calor absurdo. Porque tem um monte de ventilador, tem, mas vai fazer barulho. Fechei as janelas todas da sala, da cozinha, do quarto, escritório e até do banheiro. Isso aqui tá um forno, meu amigo, você não tá entendendo. Mas eu tô mega feliz porque eu sei que eu tô conseguindo fazer aquilo que eu sinto que é o meu propósito, que de alguma maneira faz parte. Tá bom? Um beijo, curte esse vídeo, comenta alguma coisa aí e comece seu canal no YouTube, comece a gravar, sabe? Não desiste se isso te apetece muito, se isso move seu coração, se às vezes você chora, fica triste por você não conseguir, por você achar que você é incapaz, esse vídeo aqui é pra você, tá tudo certo, você não tá atrasado, você tá no seu ritmo, o processo é esse mesmo, tudo é como é, você não tá atrasado. Vou falar de novo, você não está atrasado, as pessoas não estão adiante de você. Você está no seu caminho, no seu ritmo e ele é lindo, é uma trajetória linda. Um beijo, coração!